Então, composto o egresso plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Cumprimento os eminentes pares do outro procurador, mas cumprimento também aqui os eminentes advogados e a todos os servidores da casa. Submeto à aprovação a ata número 8.195. Como não há indicação para qualquer modificação, declaro aprovado. Embora haja um pedido de preferência com sustentação oral pelos eminentes advogados, mas vamos julgar o dos juízes auxiliares. O doutor Alberto Pompado irá julgar dos 6 da pauta ao 16, julgará em bloco, que é o processo número 132.255/2014, recurso eleitoral em representação, propaganda eleitoral, recorrente coligação Coragem e Atitude para Mudar, recorrido coligação Amor a Nossa Gente, coligação também recorrida Amor a Nossa Gente 2 e Lúdio Frank Mendes Cabral. O 132.170, recurso eleitoral, também que envolve as mesmas partes. O processo 142.040/2014, 150.441/2014, 142.732/2014, 130.604/2014, 131.733/2014, 129.912/2014, 148.620/2014, 158.757/2014 e, por fim, o 129.827/2014. Doutor Alberto Pompado, com a palavra. Senhor presidente, os processos de número 6 até o 16 da pauta são dois grupos de... Alguns são... A pretensão é de perda do horário e outros é direito de resposta. Então, apesar de já tinha parecer, o parecer agora deve ser modificado. Então, podemos ouvir o parecer e eu vou pedir para deixar de ler, porque todo mundo já sabe o que é. Senhor presidente, considerando o encerramento da propaganda eleitoral, eu gostaria de agregar ao teor do parecer escrito a questão da perda superveniente do objeto e, no mérito, reitero os pareceres já apresentados. Então, apresentado o parecer. Isso. Eu estou acolhendo essa preliminar, em razão da realização do pleito. Não é possível mais a perda do horário da propaganda eleitoral e nem direito de resposta. Então, eu estou acolhendo, julgando extinto, todos eles julgando extinto o recurso. Algum voto divergente? Todos de acordo? Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer oral. O 17 da pauta, recurso eleitoral em representação, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro, recorrente coligação Amor a Nossa Gente, recorrido coligação Coragem e Atitude para Mudar, doutor Alberto Pompado, também é o relator, com a palavra. Egrégio Tribunal. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Amor à Nossa Gente contra a sentença de folha 104/107 de parcial procedência de representação, que reconheceu a ilegalidade de divulgação de pesquisa sem observância das formalidades legais, deixando, no entanto, de aplicar a multa pleiteada à nação ao argumento de falta de previsão legal.
recorre à coligação representada, argumentando que não houve divulgação da pesquisa, e sim mera referência a pesquisas anteriores realizadas e devidamente registradas, requerendo o provimento do recurso a fim de que a representação seja julgada improcedente. Regularmente intimada, a coligação representante recorrida não apresentou contrariedade ao recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso. É o relatório. Passo a palavra ao doutor procurador. Eu mantenho o parecer pelo provimento. Mantido. Voto. Trata-se de recurso inominado contra a sentença de parcial procedência de representação eleitoral por divulgação de pesquisa sem formalidades legais, no qual a coligação recorrente pretende seu provimento a fim de que a representação seja julgada totalmente improcedente. Assevera que não divulgou pesquisa sobre os candidatos, e sim fez meras referências a pesquisas que já tinham sido divulgadas anteriormente e que estavam devidamente registradas na Justiça Eleitoral. Tanto nas razões recursais como no laborioso parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, foram citados vários acórdãos, especialmente do TSE, que agasalham a tese defendida pela recorrente, de que não divulgou pesquisa, fez meras referências. Assim, incumbe analisar se o ato praticado pela coligação representada e hora recorrente caracteriza divulgação de pesquisa ou mera referência, como defendido no recurso. O fato tratado nos autos é a propaganda eleitoral no horário gratuito no rádio, veiculada no dia 27/8 às 6 horas, com a seguinte fala, aspas, Gazeta Dados, Mark e Ibope, todas as pesquisas confirmam, Mato Grosso quer o Wellington Fagundes senador. A divulgação seria essa. Verifique-se que na sentença, para o reconhecimento da ilegalidade da pesquisa, me fundamentei em acordos genéricos sobre irregularidades de pesquisas pela falta de observação dos requisitos legais, enquanto que nas razões recursais a alegação é que não houve divulgação de pesquisas, que estas já tinham sido divulgadas anteriormente e que os requisitos legais foram observados quando da divulgação, tendo a propaganda feito meras referências a elas. Assim, orientado pela farta ilustração jurisprudencial trazida pela recorrente e pelo douto Procurador Regional Eleitoral, que inclusive dispensa a agregação de outros acordos, dou provimento ao recurso para cassar a sentença recorrida e julgar improcedente a representação, cassando a liminar anteriormente deferida. É como voto. Palavra ao doutor procurador. Já eu voto. Né? Já eu voto. É. Doutor André Posetti. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Badal Maria Helena. Com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. O relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer. Eu peço licença para me retirar, senhor presidente. Obrigado, agradeço. Bom trabalho a todos. Obrigado. Se fecha aí. Tchau, tchau. Obrigada. Então, da pauta, o processo 71.457, embargo de declaração e recurso eleitoral, embargante Max Joel Russ, embargado Ministério Público Eleitoral. Doutora Ana Cristina, relatora. Só esse aqui que é diferente, né? Tá vendo esse tá puxando aqui? Cadê? Aqui, ó. Lá embaixo, 13. Mais pra baixo. Aqui, ó. 714,57. É um da pauta. É o processo 71, processo 7457, 2014. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes
oposto por Max Joel Russi. Em face do acórdão de folha 111/114, que por unanimidade não conheceu o recurso em razão de ter sido subscrito por advogado sem procuração nos autos, mantendo íntegra a sentença que reconheceu a prática de propaganda extemporânea, aplicando-lhe a sanção pecuniária. Aduz que o referido deciso se omitiu em pontos sobre os quais deveria se pronunciar, qual seja, sobre a necessidade de intimação do recorrente e seu patrono para sanar a irregularidade de representação processual, pugnando ao fim pela reforma do acórdão julgado para análise do recurso anteriormente interposto, bem como as suas razões. É o relatório. Vai falar o doutor procurador. Senhor presidente, considerando que o recorrente pretende rediscutir o mérito da questão por meio dos embargos de declaração, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento dos embargos. Do parecer. Retorno a palavra a senhora. Voto. Inicialmente, convém lembrar que o artigo 535 dispõe que os embargos de declaração são permitidos. 1. Quando houver na sentença ou no acordo obscuridade ou contradição. 2. For omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Sendo assim, não vislumbro no acórdão de folha 111/114 o vício apontado pelo presente embargos declaratórios. O entendimento do juiz foi ato decisório devidamente fundamentado. Aclara-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações formuladas pela parte quando já tenha encontrado razão suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco responder a todos os seus argumentos. Ademais, o acórdão embargado se pronunciou acerca da matéria sobre a qual o resignou embargante. Vejamos. Quanto à possível alegação de que não houve determinação judicial específica para sanar tal irregularidade, convém lembrar que é dispensável ainda mais em grau de recurso, haja vista que referido ato seja ônus do advogado. Assim, temos que a inicial não foi produzida por advogado com capacidade postulatória e nem pugnou pela juntada de procuração no prazo legal. Ainda foram citados os precedentes deste Tribunal Eleitoral da lavra do eminente relator Pedro Francisco e Agamenon Alcântara. Na realidade, o que se percebe é que o representante insiste em ver reapreciada a causa, tentando a todo modo prevalecer o seu entendimento acerca do direito que deveras pereceu, e isto em sede de embargos não se faz possível. Nesse sentido, trago a lume alguns julgados. Registra-se que mesmo sob todas as colações que o embargante faz, ainda neste momento não apresentou à procuração a ensejar a capacidade postulatória de seu advogado, mostrando-se inexistente o presente embargos declaratório. Destaque, com tais considerações, não conheço dos presentes embargos, mantendo em toto um acordo de folha 111 e 114. É como voto. Doutor Lídio Modesto. Com a relatora. Doutor André Posetti. Voto eminente relatora, senhor presidente. Embaixador Maria Helena. Com a relatora. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o voto da eminente relatora. Proclama o resultado do tribunal por unanimidade, não conhecer dos embargos por ausente de capacidade postulatória, nos termos do voto da douta relatora, em dissonância com o parecer. Nesse ponto aqui, eu gostaria de ouvir o Ministério Público, Agora no bloco. porque O parecer foi também pelo desprovimento, dos embargos. não, também com o acolhimento da preliminar, né? Então, em consonância com o parecer. Tem da relatoria da doutora Ana Cristina, que julgará em bloco o 2 da pauta, o 4 e o 5, nesse primeiro bloco. É o processo 138.143, recurso ordinário em representação, direito de resposta, propaganda eleitoral, horário gratuito. O 4 da pauta, 150.186/2014, recurso eleitoral em representação, direito de resposta, propaganda eleitoral gratuito. Recorrente coligação Amor à Nossa Gente.
O do primeiro, o recorrente é o Hélio Antônio Fagundes, recorrido coligação Amor à Nossa Gente, José Rogério Salles. E o 5 da pauta, que é o processo 145.075/2014, também recurso eleitoral em representação, direito de resposta, propaganda eleitoral, recorrente coligação Amor à Nossa Gente, coligação Coragem e Atitude para Mudar, e recorrido José Pedro Táxi. Doutora Ana Cristina, com a palavra. Senhor presidente, um resumo rápido dos feitos. Dois deles, o 1450 e o 1381/43, houve o julgamento improcedente do pedido de direito de resposta. Já o outro recurso, o 1501-86, este sim houve um julgamento parcial, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o direito de resposta, mas em todos os casos, em razão do pleito eleitoral do dia 5, perderam os objetos, os recursos interpostos, entendo pela perda, então eu estou determinando, estou em todos os casos declarando prejudicada a análise desses recursos. Ouço o doutor procurador. Senhor presidente, nesses casos também considerando o término da propaganda eleitoral, o parecer é nesse sentido exatamente, de perda do objeto. E é como estamos votando em sede de preliminar. Algum voto divergente? Estou de acordo. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou o prejudicado nos recursos em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Então, o bloco 2, que é composto de dois processos, é o processo 148.785/2014, recurso ordinário em representação, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, recorrente coligação Amor à Nossa Gente, e recorrido Coragem e Atitude para Mudar. O 20 da pauta é o processo 129.220/2014, recurso eleitoral em representação, propaganda eleitoral, recorrente coligação Amor à Nossa Gente, recorrente ainda coligação Amor à Nossa Gente 1, Perda de análise. recorrente Lúdio Franco Mendes Cabral e recorrido coligação Coragem e Atitude para Mudar. Doutora Ana Cristina, com a palavra. Tratam-se de representações eleitorais, né? E do mesmo modo, as sentenças que julgaram, em um deles, inclusive, houve a perda do horário, e estou julgando, então, pela perda superveniente do objeto, porque era também objetivo no outro processo, que se julgasse dando a perda do tempo em favor de uma das coligações. Senhor da Procuradoria. Também o Ministério Público se manifesta para que os recursos sejam considerados prejudicados em razão da perda do objeto. Então, estamos julgando o prejudicado em razão da perda superveniente do objeto. É como voto. Algum voto divergente? Estou de acordo. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou o prejudicado dos recursos em razão da perda superveniente do objeto, em consonância com o parecer Senhor presidente, eu terminei os meus processos, peço licença para me retirar. Muito obrigada, um bom dia a todos. Bom dia, eu agradeço. Então, atendendo pedido de preferência com sustentação oral, é o 18 da pauta, o processo 241/2014, recurso eleitoral, ação de investigação judicial, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio, recorrente Jairo Manfroy, recorrente Tarcísio Ferrari, recorrido Jona Campos Vieiro, e também o Ministério Público Eleitoral, Dr. Lídio Modesto, é o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jairo Manfroy e Tarcísio Ferrari em face da sentença proferida pelo juiz da 41ª Zona Eleitoral que julgou procedente a ação
da investigação judicial eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, ora recorrido. Conforme a peça inicial, no pleito eleitoral de 2012, os recorrentes Jairo Manfroy e Tarcísio Ferrari, valendo-se de Edinaldo Aparecido Gomides, conhecido como Pastor Naldo, e em liame subjetivo com este, teriam praticado ilícito caracterizado como captação ilícita de sufrágio, oferecendo material de construção a eleitores para a obtenção de apoio e votos no município de Reserva do Cabaçal. A sentença proferida havia julgado improcedente os pedidos, ao fundamento de que a exordial estaria amparada em gravações ambientais realizadas por um dos interlocutores sem autorização, consideradas provas ilícitas. Dessa decisão, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso para este regional, o qual julgou no sentido da licitude da prova, determinando o retorno dos autos ao juízo aquó. Dessa decisão foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido pela desembargadora Maria Helena Povas, e depois interposto agravo. Em 17 de março de 2014, o ministro João Otávio Noronha deu provimento ao agravo, convertendo em recurso especial. Na sequência, houve a formação destes autos suplementares e a remessa ao juízo monocrático. Após o retorno dos autos, o juízo da 41ª Zona Eleitoral proferiu nova decisão, julgando procedentes os pedidos da petição inicial, aplicando as penalidades de a. Inelegibilidade de Jairo Manfroy, Tarcísio Ferrari e Edinaldo Aparecido Gomides por 8 anos, subsequentes à eleição, por força do artigo 22 da Lei Complementar 6490. B. Cassação dos mandatos de prefeito e vice de Jairo Manfroy e Tarcísio Ferrari em decorrência da prática do ilícito, combinado nos artigos 41A e da Lei 9.504 e 237 da 4.737. E letra C. Multa a Jairo Manfroy, Tarcísio Ferrari e Edinaldo Aparecido Gomides na quantia individual de 20.000 FIRs. Em suas razões recursais, Jairo Manfroy e Tarcísio Ferrari arguíram preliminar de ilicitude das provas oriundas das gravações e cerceamento de defesa em virtude da ausência de instrução probatória. No mérito, sustentaram a inexistência de captação ilícita de sufrágio. Em contra-razões, o recorrido Jonas Campos Vieira requereu o desprovimento do recurso para que a sentença seja mantida. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença guerreada. Em 2 de junho de 2014, o ministro João Otávio Noronha conheceu e negou provimento ao recurso especial com o seguinte fundamento. Na espécie, o recurso especial eleitoral insurge-se contra a decisão de natureza interlocutória, já que o TRE apenas declarou a validade das provas produzidas em primeiro grau de jurisdição e determinou o prosseguimento do feito. A toda evidência, o mérito da demanda não foi resolvido de forma definitiva a teor do artigo 269 do CPC. Desse modo, essa decisão é irrecorrível isoladamente, pois a matéria nela decidida não se sujeita à preclusão imediata, podendo ser impugnada no recurso especial eleitoral interposto perante esta Corte contra o acórdão que apreciar o mérito da ação de investigação judicial eleitoral anteexposto. Conheço do recurso especial eleitoral, mas nego-lhe provimento. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao eminente advogado pelo prazo regimental. Está desligado. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Janal Pereira da Silva, excelentíssimo senhor relator, doutor Lídio Modesto da Silva Filho, qual agradeço pelo deferimento da pedido de adiamento para a sessão de hoje, e também em nome do qual cumprimento os demais membros desse colegiado, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, senhores servidores, colegas advogados, cumprimento também o prefeito e o vice-prefeito eleitos do município de Reserva do Cabaçal. Bom dia. O caso, como bem colocado pelo doutor Lídio, é ação de investigação judicial eleitoral e já é conhecido desse tribunal porque na primeira sentada esse tribunal resolveu admitir a licitude da prova que é a gravação clandestina. E aí o que aconteceu? Esse processo retornou para a origem e o juízo de primeiro grau, recebendo o processo, já decidiu no sentido da cassação. Doutor Pedro Francisco, antes de adentrar as questões controvertidas nesse processo, eu gostaria de alertar a Vossa Excelência, que foi o relator do processo de Brasnorte, que a sentença aqui é uma cópia quase que literal da sentença do processo de Brasnorte, inclusive com as mesmas fundamentações de Carnelucci, falando do exemplo da espingarda, de Tício, das provas indiciárias, as questões de presunções, para se verificar a apelação
de fundamentação que se chegou para poder conseguir argumentar, no meu ponto de vista, escalafobaticamente, a ligação dos candidatos com a suposta interposta pessoa para ir reconhecer a cassação. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que, não obstante o tribunal já tenha decidido a respeito da licitude dessa prova, é de conhecimento de todos que esse tribunal hoje em dia tem a jurisprudência majoritariamente no sentido da inadmissão da gravação clandestina. E o exemplo disso é o recentíssimo julgado do caso do prefeito de Canarana, na qual esse tribunal, vencido apenas o Dr. Agamenon, entendeu pela ilicitude. Dessa forma, poderia se objetar, mas o tribunal nesse caso já decidiu. E aí eu trago como exemplo a questão controvertida que foi decidida pelo Dr. Agamenon no agravo regimental da Procuradoria Regional Eleitoral, numa representação que busca a cassação do mandato eletivo do deputado Riva de Campo Verde. O tribunal tinha decidido no primeiro momento o quê? Que a Polícia Federal deveria degravar toda a interceptação telefônica. E aí depois foi feito um novo pedido, o Dr. Agamenon não quis decidir monocraticamente e trouxe o processo do plenário, e o tribunal entendeu que, como se tratava de uma questão de natureza interlocutória, e mais, contrariava a orientação das cortes superiores, então caberia ao tribunal fazer o reexame. Então eu acho que nesse caso, se naquele caso foi para prejuízo da defesa, nesse caso, em que é para benefício da defesa, porque o tribunal tem esse entendimento, eu acho que o tribunal deve sim reconhecer a ilicitude, como fez em casos passados, e o exemplo clássico e bem ilustrativo é o caso do julgamento do prefeito de Canarana, que foi o relator Dr. José Luiz Blazar, inclusive Vossa Excelência, Dr. Lídio, acompanhou o relator naquele caso, entendendo pela ilicitude da gravação ambiental, que é a prova que deu suporte a esse processo. Então, no primeiro momento, o recorrente Tarcísio pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilicitude dessa gravação clandestina e, por derivação, as demais, com base no teor dos frutos da árvore envenenada, julgando-se, então, improcedente por ausência de provas nesse sentido. Superada essa questão, que é da ilicitude da prova, e eu vou fazer questão apenas de citar um precedente de agosto de 2014 do ministro Henrique Neves, que ela trata da mesma situação. Eu cito da ementa a seguinte passagem. A atual jurisprudência do TSE tem assentado que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, nesse caso foi um dos interlocutores, o suposto eleitor beneficiado Marcos, que gravou o hipotético corruptor Pastor Naldo, sem conhecimento de um deles e sem prévia autorização judicial, consubstancia a prova ilícita e não se presta para fins de comprovação do ilícito eleitoral. A captação ilícita de sufrágio foi reconhecida na espécie em face da gravação da conversa entre o candidato a prefeito e o eleitor. Nesse caso, não foi nem o candidato a prefeito. Foi uma interposta pessoa, no caso, né? Alegadamente. A qual é nula e, portanto, não consubstancia suporte para o reconhecimento do ilícito do artigo 41A, contaminando, via de consequência, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, pois se trata de prova ilícita por derivação. É o caso dos autos. É idêntico. A moldura fática é um pouco diferente, evidentemente, mas a questão jurídica é idêntica. Então, pede-se o provimento por reconhecimento da ilicitude da prova e aí o julgamento pela improcedência, assim como já havia feito, inclusive, o juiz que analisou por primeira vez esses autos. Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira havia julgado improcedente justamente com base na orientação do TSE. Mas admitamos que essa questão seja vencida. No mérito também, excelências, essa representação não se sustenta. Por quê? O primeiro magistrado que analisou o processo, a respeito da ligação entre o pastor Naldo e os recorrentes, ele diz o seguinte: não ficou evidenciado durante a instrução a ocorrência de prática de qualquer ato, de oferta de materiais de construção ou recebimento de referidos materiais. Nem tampouco ficou comprovado o recebimento de dinheiro ou qualquer outra vantagem em troca de voto ou apoio. E aí eu grifo essa parte. Nem tampouco ficou comprovado que o senhor Edinaldo era coordenador ou articulador da campanha do representado Jairo Manfroy. Muito menos que houve a negociação aqui alegada com o senhor Marcos. Pois inclusive a sogra deste, que estava presente no momento da conversa, não soube dizer ao certo o que ali se passou.
não é desprestigiar a segunda sentença, excelências, mas é prestigiar o magistrado que realmente tomou o depoimento, que fez a instrução processual. Ele não se convenceu, seja pelas provas documentais ou seja pelos testemunhos, que o pastor Naldo agia em nome dos representados. E aí, doutor Pedro, a questão da sentença são os mesmos fundamentos utilizados no caso de Brasnorte, que foi reformado nesse tribunal. Eu cito aqui a seguinte passagem da sentença, na parte em que o juiz fundamenta uma possível ligação do pastor Naldo com os recorrentes. Diz o juiz: então indaga-se, Edinaldo Aparecido Gomides, pastor Naldo, trabalharia gratuitamente na campanha eleitoral de candidato que não conhecia, apenas por ser grato à terceira pessoa e ainda mais pagaria a eleitores para votar nesse desconhecido? A resposta é não. Em primeiro, porque não é razoável qualquer conclusão nesse sentido. E, em segundo lugar, porque está registrado que ele não dispunha de condições para realizar esse pagamento, pois durante a gravação, após oferecer a proposta dos tijolos a Marcos em troca de voto, disse que se Jairo Manfroy perdesse a eleição, só restaria chorar, porque não tinha condições de cumprir com o compromisso sozinho. Diante de tal indagação, conclui-se, portanto, e aí a ilação que ele tira disso, que Edinaldo Aparecido agiu amando ao pedido de Jairo Manfroy e Tarcísio Ferrari. Trata-se aqui do que Francesco Carnelucci intitulava de fatos deduzidos. Confira-se a lição do mestre italiano, daí sinta aquele exemplo da espingarda, que foi utilizado na casa de sentença de Brasnorte. Um exemplo que não se amolda em absolutamente nada com o caso dos autos. E aí continua. Embora o modus operandi do suposto complô não é sugerido pelos representados, e aí faz até aquela uma menção desrespeitosa, falando que a tese da defesa seria missão impossível, que é o mesmo caso, a sentença é idêntica de Brasnorte. Essa trama poderia ser imaginada num cenário em que ambos, em comunhão de esforços, teriam forjado um plano numa quase missão impossível, enfim. E aí cita a questão das máximas de experiência comum, a regra do artigo 335 do CPC. O Tribunal Superior Eleitoral, excelências, em caso semelhante, deu provimento ao recurso de um vereador de Bom Jardim, no Mato Grosso do Sul, para reformar a cassação dele, que tinha sido proferida pelo TRE do Mato Grosso do Sul, porque foi o mesmo caso. Eu vou citar a parte em que o ministro Henrique Neves, relator do caso lá, ele cita essa questão. Ele fala o seguinte, ó: ao analisar a relação do candidato recorrente com a senhora Ana Maria, o relator na origem afirmou: a mim me parece claro que Álvaro tinha conhecimento da ilicitude, pois é impossível acreditar que uma professora sem nenhuma remuneração, coordenando voluntariamente uma campanha para vereador, saía pela cidade comprando votos em favor de um candidato que ela nem tenha conhecimento ou participação. Mais adiante, ao tecer considerações sobre a suposta organização orientada para a compra de votos, assinalou, e aqui é o caso, é a fundamentação da sentença, que a experiência comum demonstra que qualquer esquema montado para a distribuição de bens em troca de voto é preparado com larga antecedência, discutido e preparado por partidos e candidatos que concordam em participar, tal. E aí diz, se baseia nessa regra da experiência comum, etc. e tal. E aí o próprio ministro Henrique Neves, nesse precedente, que é o recurso especial eleitoral 498/71, proveniente de Bom Jardim, no Mato Grosso do Sul, ele cita que realmente o artigo 23 da Lei Complementar 64 diz que o juiz pode julgar com base em indícios e presunções, etc. e tal. Mas isso não o autoriza a cassar o registro numa situação que não tenha nenhuma prova robusta da participação. E aí, pode-se pegar a sentença que em nenhum momento o juiz insiste numa possível relação de amizade do pastor Naldo com o Marcos, que seria o suposto eleitor corrompido. Mas não tem fotografia, fundamentou que era uma relação entre o pastor Naldo e os candidatos, que era notória na cidade, mas não tem nenhuma foto. Os informantes que eram da campanha dos recorrentes disseram que o pastor Naldo não trabalhou. Ele disse que não trabalhou na campanha. Como é que... E aí o próprio ministro Henrique Neves ressalta que a Lei 9.504, na parte do artigo 41A, ela diz que é uma norma que se vota ao candidato. Dessa forma, para se reconhecer a cassação do mandato eletivo com base no artigo 41A, há que ter uma prova robusta de que o candidato participou indiretamente, ou ao menos tinha alguma ciência ou anuiu com esse suposto corruptor. Então, por não também estar comprovada a ligação entre o suposto
corruptor com os recorrentes, há que se dar o provimento para reformar a sentença. E avançando ainda mais, excelências, admitamos então que nenhuma dessas teses sejam acolhidas, né? E vamos então avançar para julgar o fato alegadamente ilícito. A sogra do Marcos estava presente no momento da suposta oferta e disse que não ocorreu nada, que não via nada de estranho. A Lenice, que é uma das testemunhas que diz que houve essa oferta em prol da família, era candidata a vereadora da oposição. Daí, novamente, a semelhança desse caso com o caso de Brasnorte, na qual o eleitor supostamente corrompido era filiado ao partido adversário. O próprio juiz, o primeiro juiz, o Dr. Jorge Alexandre, ele disse que as testemunhas, o exame das testemunhas, e ele foi quem tomou o depoimento em audiência, não tinham concretude, não se chocavam. Um dizia uma coisa, o outro dizia outra. E aí, excelências, nesse quadro, nesse mosaico probatório fraco, não há como se manter essa sentença que cassou o mandato eletivo e violou a soberania popular, porque os eleitos foram os recorrentes numa situação de absoluta lisura e regularidade. Esse caso é mais um dos casos em que se está a observar o que parte da doutrina eleitoral chama de kit 41A. É o kit montado, preparado para aquele que perde buscar a eleição no segundo ou no terceiro turno nas barras da justiça. Tem-se precedentes à exaustão, não só desse tribunal, como é o caso de Brasnorte, de que não haveria prova robusta a ensejar a cassação do mandato com base numa prova frágil como essa. E não se viu tijolo, não se viu dinheiro, não se viu absolutamente nada. Só se tem uma gravação clandestina. Então, com base em todas essas considerações e pedindo desculpa pelo alongado da sustentação, mas é porque trata-se de um caso de extrema relevância e de extrema gravidade, pede-se o provimento, em primeiro lugar, para que seja reconhecida a ilicitude, muito embora o tribunal já tenha, em oportunidade passada, reconhecido a gravação como lícita, mas tendo em vista a natureza interlocutória, como o Dr. Lídio disse, o próprio ministro João Otávio disse que não seria nem o caso de examinar a insurgência especial, porque o tribunal poderia rever a questão. Então, pela ilicitude da prova, ou então, no mérito, seja pela falta de comprovação da ligação entre o suposto corruptor e os recorrentes, ou então pela própria ausência de prova robusta a sustentar a cassação, pede-se o provimento para a reforma da sentença. Muito obrigado. Cedo a palavra para o Dr. Hélio Antunes. Bom dia, senhor presidente desse egrégio tribunal, senhor relator, demais membros, senhor procurador regional eleitoral. Como bem relatado, trata-se de um processo oriundo de reserva do Cabaçal, onde se questiona a existência de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico no último pleito municipal. Antes de proferirmos algumas palavras sobre o mérito da questão, gostaríamos de falar rapidamente sobre as questões preliminares suscitadas pelo recorrente, principalmente quanto à questão da licitude da prova, tendo em vista que a sentença proferida pelo magistrado da instância de piso foi uma sentença calcada em precedentes não só deste tribunal e também como precedente do Supremo Tribunal Federal, e além disso dizer, obviamente, que o tribunal já decidiu essa questão e que isso obviamente não impediria o TSE de revolver essa questão, mas esse TRE, a nosso juízo, não teria como mais proferir alguma discussão sobre o assunto. Passado
essa pincelada rápida sobre a questão da licitude da prova, gostaríamos de abordar duas das preliminares que arguímos nas contras-razões do recurso, de forma bastante rápida. A primeira delas é da intempestividade do recurso. Entendo que existem precedentes que admitam o manejo de embargos de declaração na instância de piso. Nós refutamos essa orientação jurisprudencial no sentido de que o Código Eleitoral, quando trata dos recursos cabíveis contra decisões de juiz ou juntas eleitorais, no capítulo 2 do Código, em nenhum momento cita a possibilidade de embargos de declaração, o que faz apenas no capítulo 3. O que faz, inclusive, a gente lembrar do que diz a Lei Complementar 95 de 98, que trata sobre a formulação das leis nesse país, que diz que a ordem lógica ela é imposta segundo o inciso 3, a linha A, com o desdobramento dos capítulos, das sessões, e como não há na sessão onde se disciplina a questão aos recursos das decisões dos juízes eleitorais, não seria cabível os embargos de declaração que foram manejados lá na origem. E, posteriormente, veio o recurso e, por isso, ele seria intempestível, porque ele foi interposto fora do trilho legal. A gente parte desse princípio também porque entende que a omissão do legislador sobre essa questão, ela não se trata foi uma omissão propositada, tendo em vista que os recursos eleitorais interpostos contra a decisão de juízo eleitoral são uma das únicas oportunidades que é dada ao juízo para se retratar de decisões de sentenças que proferiu. Isso é extremamente raro. Existem algumas 3 exceções no ordenamento processual brasileiro e na justiça eleitoral isso é regra. É regra que o magistrado tem a oportunidade de se retratar da decisão. Então, se existe a oportunidade do magistrado retratar a decisão, tanto prevendo que retratando a decisão, o recurso subiria imediatamente como se fosse interposto pela parte então recorrida, não há o que se falar na interposição de embargos de declaração, porque a celeridade da justiça imprimiu essa possibilidade do juiz retratar e fazer subir imediatamente. Então, a gente entende que isso retiraria a possibilidade de celeridade da justiça e a omissão propositada do Código Eleitoral, nesse quesito, retiraria a possibilidade dos embargos de declaração e, com consequência, colocaria o recurso ora apreciado como intempestivo. Em outro giro, também alegamos, em sede de contra-razões, que o recurso era inexistente, porque faltaria procuração ou subestabelecimento ao advogado que o interpôs, embora posteriormente tenha sido acostado aos autos, mas sem nenhum tipo de requerimento prévio para tanto. Dado esse panorama sobre essas questões preliminares, tanto da parte recorrente como da parte recorrida, passamos ao mérito. Esse processo é a consagração do que se diz os especialistas em democracia, em ciências políticas, de que no Brasil nós vivemos uma democracia imperfeita. Nós temos diversas instituições sérias que funcionam muito bem, mas, infelizmente, quando se figura no plano do pleito eleitoral, nós acabamos por nos deparar com situações como estas, onde o jogo dos interesses falam mais alto que a liberdade do voto. E essa questão, como bem tratou o juízo na sentença de piso, na sentença que proferiu, no conjunto harmônico da prova, se extraía que existiria, sim, a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico. Quando se intentou a ação na origem, se dizia, cumprindo o regramento exigido, juntou-se o início da prova material, que constituía, como disse o
o patrono da parte adversa que me antecedeu, em gravações feitas pelo senhor Marcos Correia e feita também sobre os comícios do senhor Jairo Manfroy. Esse ponto é muito interessante porque foi tratado aqui que não existia nenhuma prova do vínculo. Existe não só no depoimento das testemunhas, como também em gravação feita de gravações de atos de campanha do senhor Jairo Manfroy, hora recorrente, onde o senhor Edinaldo Gomides, vulgo Pastor Naldo, pedia sistematicamente voto ao senhor Jairo, e além disso a própria fala dele, ele é afiliado ao PMDB, ele disse ter sido apoiador, constou em prestação de contas. Então, o conjunto todo indica que realmente existia, mas não é só isso. Além disso, a sistemática do assunto, embora tenha parecido que foi só feita uma gravação, na verdade foi feita várias gravações, a primeira delas na casa da senhora Luzia Alecrim, que é a sogra do senhor Marcos, na casa da filha dela, da senhora Lenice Alecrim, onde o candidato Jairo Manfroy e seu vice Tarcísio Ferrari compareceram à residência para tentar o apoio daquela família e a retirada da candidatura da senhora Lenice Alecrim. E, de fato, conseguiram, porque dali em diante ela desistiu, como colocou que ela teria sido, foi colocado aqui que ela teria sido candidata a vereadora, ela dali em diante desistiu, sendo-lhe oferecida não só benefícios de materiais de construções, mas também a questão de um emprego público, tendo em vista que ela é servidora efetiva, mas aí a questão era tratar com a situação dela ficar como ocupar um cargo de confiança, um cargo em comissão na Prefeitura de Reserva do Cabaçal, caso o senhor Jairo Manfroy se sagrasse eleito naquela oportunidade. Dali em diante daquela reunião, da qual participou, de fato, segundo relatado pelas testemunhas, Marcos Correia, Lenice Alecrim e o informante Alex Negres, que foi arrolado pelo recorrente lá na origem, como testemunha, dali em diante que se desenvolveu toda a trama em que passaria a entrar o senhor Pastor Naldo. Dali em diante que isso começou a acontecer. Se pretende, assim, o recorrente passar como se a reunião que ocorreu na casa da senhora Lenice Alecrim, ela tivesse, a senhora mãe da Lenice, Luzia Alecrim, tivesse dito que não foi oferecido absolutamente nada. A comparação dos depoimentos ali, ela disse que não participou da reunião, que estava do lado de fora da casa, enquanto o informante disse que ela participou da reunião, estava na parte de dentro da casa, e quando se assiste o vídeo, vê que ela realmente estava dentro da casa. Aí pretende-se dar um valor extremado, como se fosse para resolver o processo, o foco no depoimento dessa pessoa, e dizer que aquilo não ocorreu. Mas o que os autos revelam, o conjunto harmônico das provas revelam, é que, de fato, o senhor Jairo Manfroy e Tarcísio Ferrari, eles não só contaram com a participação do senhor Edinaldo Gomides, ou vulgo Pastor Naldo, eles iniciaram todo o processo. E apontaram o senhor Naldo como a pessoa responsável para consolidar a negociação. Tanto é que o senhor Naldo não participou da reunião feita na casa da senhora Lenice Alecrim. Quem participou foi só os candidatos e mais um cabo eleitoral de nome Alex Negres, vulgo Leleco. Então, isso de fato iniciou ali. Dali em diante, o pastor Naldo passou a ser o encarregado e foi até a casa do senhor Marcos Correia, momento em que ele efetivamente foi gravado, alegando de fato que ele estava a serviço da campanha, que ele era apoiador do senhor Jairo Manfroy e que ele iria entregar a quantidade de material de materiais de construções prometidas na casa da senhora Lenice Alecrim, resolveria toda a situação
e garantiria o voto, chegando até, inclusive, a ameaçar o senhor Marcos Correia, dizendo que cada um sabe, abre aspas, né? Cada um sabe onde a cinta aperta. Meu pai gastou R$5.000 com o caixão do meu irmão há poucos dias. Se você estiver gravando, a gente vai saber e pode acontecer alguma coisa. Então, tudo isso, o conjunto harmônico, não a prova pinçada ali e acolá, revela que, de fato, existiu essa captação ilícita de sufrágio, esse abuso de poder econômico. E o que se põe hoje na justiça é aquilo que efetivamente foi retratado em juízo e devidamente provado. E não se trata aqui, mais uma vez, de tentarmos escamotear algumas provas em benefício das outras. Esse conjunto harmônico ele tem que ser levado em consideração. O senhor Marcos afirmou em juízo que recebeu a proposta, a senhora Lenice afirmou que recebeu a proposta, a gravação foi feita com o conhecimento de um dos interlocutores, no caso do senhor Marcos Correia. Existe prova nos autos da ligação do senhor Edinaldo com a campanha adversária, seja por conta da sua filiação declarada em juízo, seja por conta do vídeo onde o senhor Edinaldo sobe ao palanque do candidato, que foi confirmado em juízo também, pedindo votos a ele, dizendo que era do grupo do senhor Jair Manfroy. Então, todo esse conjunto harmônico está a revelar a existência, de fato, da captação ilícita de sufrágio, efetivamente reconhecida pelo juízo da instância de piso. Por isso, justamente, espera-se, né, que esse regional confirme essa decisão, negando provimento ao recurso, se antes não entender por ele intempestivo ou inexistente no caso. Sem mais, excelências, obrigado pela atenção. Um bom dia. Tem um outro ali, lá? Não, já foi tudo isso. E aquele outro lá? Cadê esse outro? Esse aqui é outro processo. Então passo a palavra ao eminente procurador. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal, excelentíssimos senhores desembargadores desse egrégio tribunal, excelentíssimos senhores advogados aqui presentes, servidores, o Ministério Público está ratificando o parecer pelo desprovimento do recurso. E quando se discute a questão da validade da gravação de conversa por um dos interlocutores, eu não posso deixar de destacar aqui o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de que se trata de prova válida. A doutrina admite a utilização, a validade da gravação de conversa por um dos interlocutores quando há justa causa, e eu não vejo como não se considerar justa causa a gravação para fins de apuração de prática de ato ilícito, especialmente eleitoral. O Supremo Tribunal Federal admite a validade da gravação de conversa por um dos interlocutores, até mesmo para fins penais. Então, se nós podemos prender uma pessoa com base numa gravação de conversa promovida por um dos interlocutores, com a devida vênia daqueles que pensam em sentido contrário, não vejo sentido em não se admitir a cassação de um mandato com base nessa mesma prova. E então, reprisando aqui somente essa questão da validade da prova, eu, no mais, quanto ao mérito, ratifico a manifestação do Ministério Público e pugno pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, torna a palavra ao eminente relator. Bom, presidente, como foi destacado por todos que utilizaram da tribuna, né? Há duas preliminares para serem decididas antes do mérito e eu irei analisar primeiramente a de cerceamento de defesa. Consoante fiz constar no relatório deste voto, os recorridos arguíram preliminar de cerceamento de defesa por suposta ausência de instrução probatória, uma vez que depois do retorno dos autos ao juízo ACO, foi proferida nova decisão. Entretanto, não foi aberta às partes oportunidade de dilação probatória, contrariando o princípio do devido processo legal. O magistrado de primeira instância
entendeu que o processo estava pronto para o julgamento sem a necessidade da realização de nova instrução probatória, conforme se observa do trecho abaixo transcrito. E foi no parágrafo número 23 que ele asseverou: de proêmio, cumpre anotar que o caso em apreço é a hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, não havendo a necessidade de mais dilação probatória, além da já produzida nos autos, sendo aplicável o artigo 331 do CPC. Ao contrário do alegado pelos recorrentes, tenho que o magistrado da instância singela agiu com acerto ao assim proceder, posto que o processo encontrava-se instruído, não havendo mais provas a serem produzidas pelas partes. Estando a fase instrutória já concluída, o procedimento é mesmo o de apreciação direta do pedido, conforme autoriza o artigo 330 do CPC. Trago aí o artigo 330 que os poupo de leitura. No sentido de que o julgamento antecipado da lide não gere acerçamento de defesa, é o julgado abaixo transcrito. E leio apenas a parte que interessa do Tribunal de Justiça de São Paulo. Além disso, o julgamento antecipado da lide não implica acerçamento de defesa quando os elementos de instrução constante dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. Julgamento de 2013, convém trazer a lume trecho do parecer do douto Procurador Regional Eleitoral. Importante destacar, ademais, que o acórdão de folhas em nenhum momento determinou a realização de nova instrução processual. Pelo contrário, constou da referida decisão expressamente que os autos estavam sendo remetidos ao juízo ACO para o regular processamento do feito com consequente prolação de sentença de mérito. Com efeito, se a instrução processual já havia se encerrado validamente, quando da prolação da primeira sentença anulada, não há motivos para reabri-la antes da prolação de nova sentença, tendo em vista que a nulidade reconheceu por essa corte recaiu exclusivamente sobre ela sentença, motivo pelo qual agiu com acerto o juízo ao limitar-se a prolatar novo ato decisório. Com essas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em apreço. É como voto. Quanto à preliminar, algum voto divergente? Senhor presidente, só... Pois não, então... Eu não sei se estou correto, mas tive a impressão que o ilustre advogado aqui sustentou também duas outras preliminares, uma de intempestividade do recurso, uma outra de ausência de representação, né? Que tecnicamente teria uma precedência lógica em relação a essa, né? Então eu só queria confirmar se realmente houve essa alegação em preliminar e aí ouvir o eminente relator a respeito antes da gente avançar. Obrigado. Então ouço o doutor relator. Tem consciência de verificar a questão de competitividade, não? Porque a alegação dele é que houve interposição de embargo declaratório e o recurso foi depois, né? Embargo declaratório. Na verdade, ele defendeu que não cabe embargo declaratório, portanto, pode apresentar o recurso que atriga por decorrer do prazo, que teria que ser contado a intimação da sentença. Essa aqui nem que mexer, né? Qualquer outro que o senhor... Na unidade de gravação e cerceamento, ela não é a existência. Se não tem link lá, precisa entender o arquivo urgente. Na verdade, é uma preliminar que não... não analisei a preliminar. Não tinha sustentado, só teve aqui em plenário. Não, tinha aqui. A intempestividade. E a falta de capacidade postulatória. Não tem certidão antes aqui, ó, da intempestividade, não? Só um minuto. Não lembra. Intempestividade do recurso? Do recurso. Posto aqui já no fórum criminoso. Eu acho que tinha que suspender.
que o recurso é interposto lá no cartório. Mas eu tenho dúvida também. Senhor presidente, eu tenho que analisar isso aqui, né? Eu pedia para ser suspenso o julgamento deste processo até que eventualmente seja possível verificar isso e porque há outro processo a ser julgado, né? Pedi para chamar teu bastante aqui. Então é vista em mesa, né? Até a verificação. Então fica suspenso. Provisório, em razão de vista em mesa do eminente relator, para análise de questões preliminares. Então, desembargadora Maria Helena, tem o 19 da pauta, é o processo 18.912/2013, requerimento, pedido de concessão liminar, pedido de tutela antecipado, nulidade de ato judicial, requerente diretório regional do Partido Popular Socialista, requerido Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Desembargadora, com a palavra. Senhor presidente, esse caso é a ausência de regularização da representação após a entrada em vigor da Lei 12.034. Eu vou ler o relatório, mas o caso também já é um tanto quanto conhecido desta Corte. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurisdicional, a querela nulitatis, ajuizada pelo Diretório Regional do Partido Popular Socialista, PPS, em face do Acordo 21.203, publicado em 29 de 6 de 2012, em que este tribunal desaprovou suas contas anuais do exercício de 2007, julgamento em 19 de junho de 2012, processo 6353 de 2008, aplicando-lhe a sanção de suspensão de repasse de cotas do fundo partidário em determinação de devolução ao fundo partidário de R$ 1.094.547,01 e restituição ao erário de R$ 40.000. Suscita o peticionante, em síntese, a ocorrência de nulidade processual desde a ausência de intimação pessoal do representante partidário para a sessão de julgamento daqueles autos, eis que a mera publicação da respectiva pauta não teria o condão de caracterizar a necessária e regular intimação para o ato, haja visto que o feito tramitou sem a constituição de advogado, diligência de regularização processual que deveria ter sido providenciado pelo então relator, ao argumento de que, desde a edição da Lei 12.034/2009, os processos de prestação de contas partidárias têm natureza jurisdicional. Assim, não teria sido oportunizado o direito à ampla defesa substancial consistente no exercício da sustentação oral por defensor técnico durante a sessão de julgamento, prevista no regimento interno deste tribunal. Aduz que a ausência de causídico no feito também inviabilizou a interposição de recurso contra a decisão proferida no citado acordo, o que bem demonstraria o prejuízo advindo da omissão do ato de intimação para a constituição de advogado, fazendo transitar em julgado de forma irregular e ilegal o deciso de que não teria sequer tomado conhecimento. Ademais, a publicação de pauta de julgamento em edital constante do Diário de Justiça Eletrônico, sem que dela conste o nome do advogado, viola normas contidas no artigo 1º, parágrafo único da Resolução TSE 23.326, a qual disciplina especificamente a forma de intimação de partidos políticos, dispositivo em que se encontra a expressa previsão de nulidade do ato que se realize sem observância do aludido requisito processual. Ao final, postula a procedência da presente querela nulitatis para efeito de declarar a nulidade de todos os atos processuais a partir da intimação da sessão de julgamento das contas do BPS exercício financeiro 2007, com a devolução do prazo recursal ao peticionante, anulando assim, por consequência, os efeitos do despacho de folhas publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do dia 7 de junho do corrente ano. Concedido pedido de tutela antecipada pelo relator substituto, o desembargador Marco Machado, para sobrestar os efeitos do acordo 21.203
até decisão colegiada da presente pretensão declaratória, foram os autos remetidos à ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, que se manifestou pela procedência do pedido ao fundamento de que, de fato, o processo 6353-2008 estaria eivado de vício processual de natureza grave a fulminar com nulidade o Acordo 21.203. Importa registrar o ajuizamento por Luiz Antônio Pagou de outra ação declaratória de nulidade do mesmo ato judicial, processo número tal, em que o autor sustenta em síntese que em momento algum fora citado para o presente feito, declarando-se surpreendido com a decisão do digno presidente deste tribunal ao intimá-lo pessoalmente para efetuar a restituição da significativa quantia já referida ao entendimento equivocado de que seria o tesoureiro daquele partido no exercício 2007, sendo certo, segundo alega, que em fevereiro daquele ano deixara tal encargo e no mês seguinte se desfiliara daquela agremiação. É o sucinto relato, senhor presidente. Doutor relator, antes o advogado pediu o uso da palavra apenas para uma questão de ordem. Não sei se vocês não consentido para a questão de ordem. Senhor presidente, doutor desembargador Juvenal Pereira da Silva, excelentíssima desembargadora relatora Maria Helena Povas, demais senhores julgadores, ilustríssimo membro do Ministério Público, servidores e colegas advogados. A questão de ordem aqui que eu trago é só, não sei, é uma informação que talvez alguns já tenham, é que há 3 semanas o TSE, a um pedido do presidente, ministro Dias Toffoli, pediu que processos que estivesse tramitando de prestação de contas de partido há mais de 5 anos, que estejam nessas condições, antes da judicialização, sejam julgados extintos. Tá? O caso que está sendo o leading case aí seria a conta do PV Nacional 2008, que ainda não tem o acórdão redigido, tem só a notícia no portal do TSE. Era só esse apontamento que eu queria fazer e agradeço a atenção. Muito obrigado pela oportunidade. Para a palavra do doutor procurador. Senhor presidente, eu mantenho o parecer que foi apresentado pelo doutor Marcelos, que me antecedeu. Mantido o parecer. Da análise dos argumentos vertidos nessa ação declaratória de nulidade processual, bem ainda do que consta do aludido processo de prestação de contas, tenho a consignar os seguintes apontamentos. A prestação de contas foi protocolizada em abril de 2008 por Clauir Azevedo Pereira, contendo a assinatura dele, de Percival Santos Muniz, de Emanuel Gomes Bezerra Júnior, os quais se intitularam, respectivamente, contador, presidente e tesoureiro. Após todo o extenso trâmite processual, foram intimados, no dia 16 de 12 de 2011, o representante legal do partido PPS, senhor Aldimar Rocha Santos, consoante certidão de folhas para manifestação sobre a informação emitida pela... Eu esqueci de abrir o voto aos senhores, desculpe-me. Para manifestação sobre a informação emitida pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em que aquela unidade opina pela desaprovação das respectivas contas do exercício 2007, não existindo nos autos manifestação da agremiação partidária. O órgão do Ministério Público emite parecer pela desaprovação das contas. No dia 8 de 6 de 2012, fora publicada a pauta de julgamento do dia 14 de 6 de 2012 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, edital 134/2012, em que constavam o número do processo, o assunto, prestação de contas, o nome do partido, de seu contador e do relator, o digno Dr. Sebastião de Arruda Almeida. No voto condutor do acordo número 21203, ora objeto de pedido de decretação de nulidade, assentou o eminente relator que o PPS fizera arrecadação de doações consignadas em folha de pagamento de servidores públicos estaduais no montante de R$ 1.094.547,01, conduta há muito vedada e que se mostrava prática reiterada pelo partido em questão, tanto que já tivera contas anteriores também reprovadas.
Também foram constatadas irregularidades acerca da não ocorrência de registros contábeis regulares de valores oriundos do fundo partidário da ordem de R$40 mil, fatores que associados ensejaram a já mencionada desaprovação por unanimidade pelo plenário desta Corte, ocasião em que ficou consignada a condenação para que a agremiação partidária efetuasse a devolução de R$1.094.547,01 ao fundo partidário e R$40 mil ao erário, com expedição de informação ao COLEN do TSE para o propósito de suspensão de cotas do fundo partidário por 12 meses. Consta do feito certidão em que são apontados os representantes partidários no ano de 2007. Apenas em 3 de nove de 2012, a juntada de instrumento de procuração em que o advogado constituído no feito requer vista dos autos. Em 19 de nove de 2012, houve protocolização das peças de folhas pela causídica constituída nos autos, ocasião em que estranhamente postula a aprovação das contas, tendo o digno presidente deste tribunal, desembargador Juvenal Pereira da Silva, indeferido o pedido intempestivo pedido de aprovação das contas, ao fundamento de que a decisão plenária de desaprovação já houvera transitado em julgado em 5 de setembro de 2012. Asseverando que se tratava da fase da execução daquele deciso, o excelentíssimo presidente determinou a inclusão do Diretório Regional do PPS, bem ainda de seu presidente e tesoureiro à época, 2007, no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, no CADIM, com remessa do feito à Procuradoria da Fazenda Nacional para providência de inscrição em dívida ativa, estando as folhas 2.582 a certidão de intimação de Luiz Antônio Pagô para que recolhesse pessoalmente os valores impostos ao partido do qual teria sido tesoureiro em 2007. Pois bem, de toda a narrativa acima, tem que restar claro que o processo encontra-se de fato maculado de nulidade, conforme pleiteia o peticionante. A Lei nº 2034/2009 alterou alguns dispositivos legais eleitorais, fazendo inserir o artigo 37 da Lei 9.096. Cito o 37, a falta de prestação de contas ou a sua desaprovação total ou parcial implica suspensão de novas cotas do fundo partidário e sujeitos responsáveis às penas da lei. Parágrafo 6º, o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. Fecha aspas. Portanto, a partir da edição da aludida lei, não creio possa subsistir dúvida acerca da necessidade imperiosa de defesa técnica dos processos de prestação de contas partidários, porque o advogado é indispensável à administração da justiça com sua redação expressa contida no artigo 133 da Carta Magna. Não bastasse as inequívocas previsões constitucionais e legais, há ainda a redação contida na resolução do COLEN do TSE que disciplina a forma de intimação de partido político nos autos em que seja parte. Trata-se da resolução do TSE 23.326/2010, a qual determina o artigo 1º, parágrafo único. É indispensável, sob pena de nulidade, que a publicação conste o nome do partido político, documento ou processo que se refere, bem como o nome do advogado constituído. Na verdade, tal previsão baseia-se no que dispõe o Código de Processo Civil, artigo 236, parágrafo 1º, que assim determina, cito o dispositivo mencionado. Prossigo. É de se ver que a Lei 12.034/2009 já exigia a presença de advogado nos feitos de prestação de contas partidárias desde 2009, e o presente feito foi levado a julgamento quase 3 anos após sua entrada em vigor, ou seja, em junho de 2012, sem que houvesse suspensão da tramitação do processo para que a devida regularização de representação processual consoante expressa previsão do CPC, artigo 13. Assim, não há como negar a ocorrência de prejuízo irreparável para a agremiação partidária, que não teve ciência inequívoca sequer da exata data em que foi posto em julgamento, eis que a intimação feita apenas por edital não alcança ao representado que não tem advogado nos autos, e que não há de se falar em intimação válida e regular, ainda que pessoal, que não é a hipótese em questão, de qualquer representante partidário, se não acompanhada de intimação do causídio apto a representar defesa técnica. Creio se deve superar em casos similares do que estamos a tratar,
a questão preliminar atinente à aceitação ou não de cabimento da ação declaratória de nulidade ou argumento de que se trata de verdadeira tentativa de ajuizamento de ação rescisória, que seria a toda evidência inadmissível para o caso versado nesses autos. Penso que, exatamente porque o ordenamento jurídico eleitoral não prevê expressamente para o caso em questão um instrumento processual adequado a combater tamanha violação ao direito, que englobe inobservância tanto da norma expressa da resolução quanto de lei formal, inclusive da própria Constituição da República, que devemos admitir tal remédio processual como apto a atacar tal tipo de clara afetação de direito a ensejar a pretendida nulidade. Na verdade, havendo inequívoca colisão entre direitos fundamentais e, digo eu, subsistindo inobservância de qualquer desses direitos fundamentais atinentes ao devido processo legal, é de se admitir plenamente viável o acolhimento da via da ação declaratória de nulidade como remédio processual extremo a assegurar ou recolocar as coisas em seus devidos trilhos, o que significa a retomada do curso regular do feito em observância ao devido processo legal substancial, o qual não se compatibiliza apenas com o aspecto formal que dê a nota de aparente irregularidade processual, no caso concernentemente à intimação, que não surte os legais efeitos. Basta consultarmos a jurisprudência de alguns tribunais, notadamente do colendo do TSE, para constatarmos a acolhida da querela nullitate em situações excepcionais, como a deste feito, a exemplo do arresto transcrito parcialmente a seguir. Eu cito o recurso especial eleitoral 27081 da lavra da ministra Luciana Lócio. Prossigo eu. Este Tribunal Regional Eleitoral, em situações similares a que está sob enfoque, decidiu anular acordos de julgamento proferidos em processo de prestação de contas, cuja publicação de pauta não relacionaram o nome do procurador legal da agremiação partidária ou outro procedimento processual, maculando com semelhante vício. Confira-se, eu trago também decisões deste tribunal, desta feita da lavra do Dr. José Luiz Blazac, do Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, e finalizo. Por todo exposto, confirmo a tutela antecipada deferida nesses autos, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando nulo o acordo 21203 proferido nos autos do processo 6353-2008, dos quais determino remessa ao eminente relator, a fim de que regularize a representação processual a partir da intimação da sessão de julgamento, prosseguindo no processamento e julgamento daqueles autos da forma como entenda pertinente. É como voto, senhor presidente. Doutor Agamenon Alcântara Moreno. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho. Doutor André Posetti. Acompanho o voto da eminente relatora, senhor presidente. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não acolheu. E quanto à questão de ordem, não foi nem colocada, né? A questão de ordem, senhor presidente, não foi colocada porque eu entendo que deve ser apreciada pelo relator e não pelo relator da querela. Pelo relator originário. Razão pela qual eu não a conheço neste momento. Os eminentes colegas acompanham? De acordo. Então, não conhece, né? Então, quanto à questão de ordem não foi conhecida, e no mérito julgou procedente o pedido para efeito de reconhecer a ausência de intimação válida e anular o acordo, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Aqui, de fato, essa questão de ordem aí, inclusive, foi proposta, bem discutida no TSE, compete a cada relator dessas questões, prestações de contas anteriores, né, à lei que judicializou o processo de prestação de contas. Acabou a leitura de... retornando ao do doutor Lídio Modesto para prosseguir. Bom, senhor presidente, eminentes pares,
realmente o salientado pelo colega Pedro Francisco, né, é pertinente, porque em sede de contras-razões recursais houve efetivamente a ocorrência de duas preliminares que primeiramente não estava sendo observada por este relator e que deveriam ser julgadas primeiramente antes das demais, que são 4 preliminares, portanto, em razão da precedência lógica, né? E eu vou então analisar a primeira, que é em relação à alegada intempestividade de recurso. O que aconteceu foi o seguinte: houve a prolação da sentença de primeiro grau e houve o ingresso de embargos de declaração contra aquela decisão, e posteriormente a decisão foi publicada desses embargos no dia 12, tratava-se de uma quarta-feira, e o próximo dia útil subsequente era na segunda-feira, dia 17, portanto dentro do prazo recursal, conforme consta da folha 12. Então o recurso é intempestivo e desta maneira eu rejeito esta preliminar. Quanto à preliminar, rejeitado. Só acrescentando também, né, porque a fundamentação... esqueci também de dizer o seguinte, que a fundamentação da preliminar é em relação à não possibilidade de ingresso de embargos de declaração contra a sentença. E o nosso tribunal já tem recorrentemente admitido que é sim possível o ingresso de embargos de declaração para desafiar a sentença. Então, rejeitada a unanimidade, preliminar de intempestividade e do cabimento de embargos. Passo então, presidente, a análise da segunda preliminar aventada pela parte em sede de contrarrazões recursais, em que ele alega a inexistência de recurso por falta de assinatura da peça e também em razão da ausência de subestabelecimento. Ocorre que, diferentemente do que foi asseverado pela parte em contrarrazões recursais, consta a folha 666.666 do processo, subestabelecimento. A peça recursal havia nome de 3 advogados, e o advogado principal e a segunda advogada subestabeleceram para aquele terceiro advogado que assinou a peça recursal, e isso consta na folha 166, de modo que a alegação ela improcede, de maneira que eu rejeito também esta segunda preliminar. Com voto divergente? De acordo. Também rejeitado a unanimidade. Passo então a apreciar a terceira preliminar, que é de cerceamento de defesa. Conforme fiz constar no relatório desse voto, os recorridos arguíram preliminar de cerceamento de defesa por suposta ausência de instrução probatória, uma vez que, depois do retorno dos autos ao juízo ACO, foi proferida nova decisão. Entretanto, não foi aberta às partes a oportunidade de dilação probatória, contrariando o princípio do devido processo legal. O magistrado de primeira instância entendeu que o processo estava pronto para julgamento sem a necessidade de realização de nova instrução probatória, conforme se observa do trecho abaixo transcrito, no item 23, de proêmio, cumpre anotar que o caso em apreço é a hipótese que comporta julgamento imediato do mérito, não havendo a necessidade de mais dilação probatória, além da já produzida nos autos, e aplicou o artigo 330, inciso 1º do Código de Processo Civil. Ao contrário do alegado pelos recorrentes, tenho que o magistrado de instância singela agiu com acerto assim proceder, posto que o processo encontrava-se instruído, não havendo mais provas a serem produzidas pelas partes. Estando a fase instrutória já concluída, o procedimento é mesmo de apreciação direta do pedido, conforme autoriza o artigo 330, inciso 1º do Código de Processo Civil, que consta aí transcrito, tanto o caput quanto o seu inciso 1º, que eu peço vênia para não ler. No sentido de que o julgamento antecipado da lide não gera cerceamento de defesa, é o julgado abaixo transcrito. Leio apenas a parte em negrito.
Além disso, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constante dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. Tribunal de Justiça de São Paulo, 2013. Mais um, convém trazer a lume trecho do parecer do Procurador Regional Eleitoral. Importante destacar, ademais, que o acórdão em nenhum momento determinou a realização de nova instrução processual. Pelo contrário, constou da referida decisão expressamente que os autos estavam sendo remetidos ao juiz OACO para o regular processamento do feito com a consequente aprovação da sentença de mérito. Com efeito, se a instrução processual já havia se encerrado validamente quando da prolação da primeira sentença, anulada, não há motivos para reabri-la antes da prolação de nova sentença, tendo em vista que a nulidade reconhecida por essa egrégia corte recaiu exclusivamente sobre ela, sentença, motivo pelo qual agiu com acerto o juízo ao limitar-se a prolatar novo ato decisório. Então, com essas considerações, eu rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em apreço, é como voto. Bem, consulto se há algum voto divergente. Todos de acordo, rejeitado a unanimidade. E mais uma vez, trazemos em plenário a discussão com relação à gravação ambiental e há uma preliminar de nulidade desta gravação. Neste sentido, os recorrentes suscitam preliminar de nulidade da gravação ambiental discutida nestes autos. Todavia, este assunto já foi decidido por este regional em 20 de junho de 2013 por meio do acórdão 23032, cujo voto condutor, palavra do excelentíssimo senhor juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, teve o seguinte fundamento. Eu vou ler apenas a parte negrita e poupá-los do restante. Na espécie, a gravação de conversa entre o candidato, a eleitora supostamente corrompida e seu filho, o autor da gravação, é lícita, pois este esteve presente durante o diálogo e manifestou-se diante dos demais interlocutores, ainda que de forma lacônica. Assim, o autor da gravação não pode ser qualificado como terceiro, mas como um dos interlocutores. E disse o magistrado Francisco, eu vou ler o trecho inicial. Segundo a inicial, Edinaldo Aparecido Gomide, conhecido como Pastor Naldo, pretenso apoiador do recorrido Jair Manfroy, ofereceu ao eleitor Marcos Corrêa 15 mil tijolos em saco de cimento em troca de seu voto. O juiz Vacó registrou que os depoimentos colhidos em juízo não demonstram fortemente os fatos aduzidos na inicial, não sendo, portanto, convincentes, bem como conseguidos, considerou irregular a prova trazida pelo representante com base em recente julgado do TSE, que considerou a gravação ambiental feita clandestinamente por um dos interlocutores como prova ilícita. Na espécie, a gravação ambiental foi realizada pelo eleitor apontado como corrompido, encontrando-se registrado na mídia digital. Não foi realizado por um terceiro que não participou da conversa mantida entre o pastor Naldo e o eleitor Marcos Corrêa. E aí sim vem a jurisprudência, a decisão jurisprudencial que eu li agora há pouco. E mais uma. As manifestações desta Igreja Corte Eleitoral e do STF orientam-se majoritariamente e sistematicamente no sentido de que a gravação ambiental de diálogos e conversas entre pessoas, sendo do conhecimento apenas de uma ou algumas delas, não constitui prova ilícita, sobretudo quando buscam demonstrar a prática de crime por parte daquela que não tem conhecimento da gravação. Precedentes. Mais um. A gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva da conversação, não é considerado prova ilícita. E trago mais alguns no mesmo sentido e prossigo. Como se percebe, o assunto foi bem analisado pelo voto, tendo o colegiado chegado à conclusão no sentido da legalidade da gravação ambiental, tendo tal qual destacado pelo douto Procurador Regional Eleitoral, estando em conflito a intimidade do interlocutor gravado e a liberdade do eleitor e a lisura do pleito. Não há dúvida de que o interesse público primário indica a prevalência desses últimos. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento sedimentado nesse sentido, conforme se observa dos julgados abaixo citados, que eu pouco de leitura e são vários no mesmo sentido. E prossigo com a finalização. Com essas considerações, rejeita a preliminar de nulidade da gravação ambiental e como voto. Também quanto à preliminar, algum voto divergente? Então, acolho o voto. Doutor André Posetti. Senhor presidente, há vários julgados do TSE que tratam a prova como ilícita e há várias jurisprudências também do Supremo Tribunal que trata como lícita. Como eu não conheço os autos, eu vou pedir vista desses autos para melhor analisá-lo. Como voto.
Embaixadora Maria Helena? Doutor Pedro Francisco? Também aguardo. Doutora Agamenon? Senhor presidente, eu vou aguardar, mas eu gostaria de fazer só umas observações sobre esse fato. Eu acho que o Tribunal Regional Eleitoral já está passando do momento de enfrentar de forma, não sei se definitiva, mas provisoriamente definitiva, essa questão da gravação ambiental. Como o doutor Cirineu mesmo abordou num processo recente, né, que foi julgado aqui, a questão da gravação eu fui voto vencido, e teve outros processos em que foi justamente o inverso. Eu, como relator, foi, por maioria ou não, entendemos como lista essa gravação. Eu tenho meu posicionamento sobre o fato, em algumas questões já me posicionei, não vou reavivar aqui. Mas eu acho assim que nós temos, de fato, que analisar essa questão, aprofundar o que for necessário para que os nortes fiquem pelo menos definidos. É evidente que o caso concreto vai ser analisado e, dependendo do caso concreto, determinar se é licitude ou não. Mas eu acho que até então o próprio tribunal ainda não definiu quais são os nortes necessários para que se entenda que essa gravação é ou não lista. Por esse motivo eu acho importante realmente avançar nesse tema e aguardar o pedido de vista do primeiro rogado. Embora parece que aqui tem uma outra questão, que essa licitude já foi afirmada pelo tribunal e já houve até a preclusão, né? Parece que esse tema já foi debatido até no TSE e foi confirmada a decisão. Não, no TSE não foi confirmado, doutor Pedro. Não admitiu na verdade, o TSE julgado a decisão aqui, como é que é? Não, o TSE, pelo que eu vi do relatório, e pelo que eu apurei, o ministro, foi o ministro Noronha, né, doutor Lídio? Ele não avançou no mérito. Ele só não conheceu ele não conheceu. Recurso, mas o tribunal aqui havia reconhecido a licitude da prova, né? Eu até entendo, e aí eu não queria, vou aguardar o pedido de vista, mas é uma questão sim a se analisar se essa matéria, como foi trazida aqui, é uma matéria que preclui ou não, né? É exatamente isso. Esse é um tema que também tem que ser avançado, além da questão. Terá que ser analisado. Eu acho que são dois pontos importantes para ser analisados: a questão da preclusão, né? Isso. Que vai ser analisada, e a questão de se identificar as situações da licitude ou não, né? Eu penso que o tribunal já tem bem definidinho aí já, né, com relação a isso aí. Mas me desculpar, mas eu entendo que não está definido, não. A gente tem alguns casos peculiares e tal, mas... Só fazer um esclarecimento fático com relação à pergunta do Dr. Pedro, se me permite. O ministro João Otávio, ele não conheceu do recurso especial, porque ele entende que essa questão é de natureza interlocutória e, além disso, o tribunal poderia, no mérito, julgar improcedente a representação. Então, a adesão dele foi em suma. Aguarde-se primeiro o pronunciamento definitivo do tribunal, por isso que ele não adentrou nessa questão. Obrigado. Adiado em face do pedido de vista do eminente primeiro vogal, Dr. André Posetti. Os demais aguardam. Só para confirmação, eminentes pares, é encerrado a pauta judiciária, como administrativa que nós discutimos na sala, para efeito de editar resolução e alteração do calendário eleitoral, suspendendo a sessão do dia 13, segunda-feira, e a do dia 20 também, segunda-feira, ser transferida para o dia 28, porque o feriado dia 28 foi transferido para sexta-feira. Então, todos de acordo. Um outro também, isso é mais só questão de informação, depois colher, porque da eminente desembargadora. Com relação ao centro do evento, desembargadora, aquela sala que ficou lá em cima, eu estive ontem conversando com o diretor-geral, Sal, como vai ser bem mais rápido, não ter a necessidade de ampliar aquela lá embaixo, porque todo junto, misturado, para mim é bom. E eu gosto de ficar jojadinho. Mas depende da aprovação de Vossa Excelência e do doutor procurador. Então fica, né?
Questão de logística, porque é realmente complicado. Então, fica aberta a palavra para alguma. Leitura de acordo não tem, né? Tem. Então passo a palavra para a leitura de acordo. Leitura de acordos. Todos a seguir, senhor presidente, de relatoria do Dr. Alberto Pompado Neto. Acórdão 24.506, relativo ao processo 13.2255. Acórdão 24.507, relativo ao processo 13.2170. Acórdão 24.508, relativo ao processo 14.2040. Acórdão 24.509, relativo ao processo 15.0441. Acórdão 24.510, processo número 14.2732. Acórdão 24.511, processo 13.0604. Acórdão 24.512, processo 13.1733. Acórdão 24.513, processo 12.9912. Acórdão 24.514, processo 14.8620. Acórdão 24.515, processo 15.8757. Acórdão 24.516, processo 12.9827. Acórdão 24.517, processo 13.7706. Os processos a seguir, todos de relatoria da doutora Ana Cristina Silva Mendes. Acórdão 24.518, processo 71457. Acórdão 24.519, processo 13.8143. Acórdão 24.520, processo 15.0186. Acórdão 24.521, processo 14.5075. Acórdão 24.522, processo 14.8705. E, por último, o acórdão 24.523, processo 12.9220. Fica aberta a palavra. Eu também, só para, aqui, por parte da presidência, comunicar que até conversando com o desembargador lá no tribunal, o desembargador Orlando Perry, como embora o meu mandato e o da eminente desembargadora vence em abril de 2015, mas tem aquele período de transição, e a pretensão é fazer a eleição, a escolha lá, junto com a escolha de presidente. Eu encaminhei o ofício, só indicando a data do término, provavelmente será escolhido na mesma data da escolha da diretoria do TJ, e isso para facilitar no mês de janeiro, faz-se a eleição aqui de quem será o presidente e o vice-presidente, para em seguida abrir para os novos que irão gerir aqui ter a oportunidade da transição. Não, aí depois da escolha lá, nós vamos definir uma data aqui para a eleição aqui. Então, nada mais havendo, agradecimento a todos, declaro encerrada a sessão.